corintiana, beleza? Aqui quem Salve. fala com você é o Fábio e hoje E tá o aqui é o Marcelo aqui Márcio. também, hein? Tamo junto. Bora! Rapaziada, vamos falar do jogo do Coringão, hein? Foi surpreendente, jogou muito, na minha opinião, jogou bastante bem. Exato. Não é não, Márcio? Com certeza. Teve Vai- um bom desempenho aí, que não foi o esperado da torcida, né? Mas isso aí é bem favorável pra gente. Em vista do que eu achei que era o Corinthians empatar. É. O empate seria um resultado até que bom, mas o Corinthians surpreendeu, jogou bem. Surpreendeu E bastante. dominou o Santos lá na casa deles lá, belezinha? Mas antes de a gente falar aí, rapaziada, do jogo, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like pra estar fortalecendo o nosso trampo aí, belezinha? Comenta aí o que vocês acharam do jogo e deixa aquele comentário bacana aí no nosso canal, beleza? Belezinha. Se for de acordo, escreve aí. Se tiver alguma coisa também que vocês não concordam, pode deixar aí Pode também deixar também. A no gente vai comentário. ler todos os comentários, vamos responder algumas perguntas aí de vocês e É isso aí. Rapaziada, vamos falar sobre a escalação, tá? Que o Vanderlei iniciou. Vamos falar sobre as mudanças que ele fez também, que pra mim ele cagou no time ali. O time tava precisando pra ser substituído, tava precisando, que já tava cansado. O Corinthians morre no segundo tempo, mas os caras não entrou bem. Eu achei que ele colocou umas peças aqui também que não era pra Não colocar. deveria. Mas vamos lá, rapaziada, o Corinthians iniciou com Gil e Caetano. Eu tinha falado pra vocês que era Gil ou Murilo e o Caetano, ou Caetano, né? Porque o Murilo na semana aí não treinou legal, porque ele tava ruim, gripado, né? Se não me tava engano. gripado. Aí entrou o Caetano no lugar. Aí jogou com o Fagner e o Bidu. No meio, eu tinha falado que era o Vera, só que o Vera sentiu também alguma dor aí. E entrou o Rony, pelo amor de Rony. Deus. Quando eu vi o Rony, já deu até um medo, viu? Dá um gelo na barriga. Dá um desespero quando vê o Rony jogando pelo Corinthians. É brincadeira. Ruim Aí demais. jogou com Rony e Michael junto, a dupla. A dupla de, dupla de meu infarto. Deus. tá É difícil o assistir infarto e um jogo com esses miocárdio. dois. Era o infarto e o miocárdio, né, jogando junto. E era o Rony, O Michael, o Michael e o... Caramba, eu esqueci. O ataque era o Roger, Yuri Alberto Yuri e o e Biro. o Biro, que foi que entrou na o Ruanga, rapaziada. o Juan, e ele foi bem. Como esquecer do É, Juan? o Juan, Como logo esquecer ele. do Juan, rapaziada. Ajudou bastante ali no meio. Teve participação nos 2 gols. Como que esquece Exato. desse cara? Como esquece desse Tinha que cara? esquecer do Michael e do Rony. Aí não dava nem problema. Agora do Juan, não. É complicado, viu? Mas é que a gente tava com tanto medo que não saiu nem da cabeça. Tem isso que lembra do Rony e do Michael, né? Mas não, até o Corinthians tá, no começo do jogo o Santos foi pra cima, tá? Aí já deu aquele medinho, falei, vixe, né? Hoje o Corinthians ganha não. Hoje viu? o Corinthians vai sofrer um pouco. Não né? era hoje não. Mas aí, aos 5, aos 10 minutos assim, mais ou menos, o Corinthians já começou a dominar o jogo e foi assim até o final do jogo. O Santos é um time medíocre. O Santos Medíocre pra baixo. é viu? vergonhoso de Medíocre ver. Eu pra tenho baixo. dó dos santistas aí, que Olha, Santos, é complicado, hein? se eu tava falando que eu tava com medo do time cair, vocês também tem que ficar, porque o time Tem do que Santos ficar. é horrível, não tem técnico, o técnico de vocês também é horrível. Em que posição da tabela que eles estão? Ele tá na frente do Corinthians. Tá na ele frente, né? Nós do estamos Corinthians. em Ele tá- 14º com 12 Ele tá pontos, em nós 13º, estamos. então. Aí ele tá com 13. Isso. Mas o Santos já foi eliminado de todas as competições, já foi eliminado de Só todas. tem isso aí pra competir mesmo. Só tem o último jogo aí na Sul-Americana que é só pra cumprir tabela também, porque já tá eliminado. O Santos também tá horrível, tá? Mas aí é o problema do Santista e do A gente já dos sofreu torcedores, muito né? sozinho aqui com o Coringão. Os dois times estão em crise. Sim, Os dois times mas estão em crise. que o Santos se vira com o dele lá. Sim. O Santista se vira com o time dele. Nós já tá sofrendo com o nosso. Já tá, olha. Mas teve jogadores também, o Roger Guedes, eu achei que foi abaixo do que o Roger Guedes. Foi abaixo da média dele. Mas é um jogador que na hora que pintar a chance lá, ele vai guardar. Exatamente. Então é um jogador que não pode Sobrou a substituir. bola, é um cara que a gente tem, que dá pra esperar alguma coisa do que ele pode fazer, né? Então, a gente com o Roger Guedes tem crédito. Deixa ele... E o Yuri, gente, vamos falar do Yuri. Aquele gol que ele perdeu, eu já tava com a imagem na cabeça, viu? Porque esse filme é repetido. O Yuri perdendo e o Corinthians perdendo o jogo.
Exatamente. O Yuri perde gol e o Corinthians perde o jogo. Era já que eu falei, meu, olha o gol que esse cara perde. Como pode, mano? Aí eu fiquei pensando, por que o cara não pega o Roger Guedes? Ali era caixa, certeza. E é o único que dá pra pensar com a bola cair no pé, mano. Porque se você for pensar nos outros jogadores, qual que a gente imagina pegando uma sobra de bola dessa? Não tem, a não ser o Roger Guedes. O Roger Guedes, também, eu acho que porque, ele já tá de saco cheio de levar o time nas costas. Exatamente. Pode deixar um pouco os outros ter um pouco dessa responsabilidade. Mas eu acho, vamos ver também que se o Corinthians jogou desse jeito por causa desses dias que ele ficou aí treinando, né? Ou só tá iludindo ou nós, se criaram vergonha na cara, porque eu assisti no jogo, eu falei, o que aconteceu com o Corinthians de um jogo que foi contra o Cuiabá, foi o último? Foi o último contra o Cuiabá, e agora com o Santos, na casa dos caras, e um clássico tão famoso aí, Corinthians e Santos. E Paulista. Sim, e aconteceu o que aconteceu. É inesperado, eu não imaginava isso. Eu pensava mais ou menos assim, um sofrimento bem acima, que o Corinthians ia sofrer no jogo. Foi assim... É porque, na verdade, a gente não sabe qual o Corinthians que vai jogar. Exatamente. Se é o Corinthians que é o Corinthians que jogou contra o Atlético Mineiro no segundo jogo, sim, ou o Corinthians que jogou no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro também. Entendeu? Então, mas é o que complica, que confunde aí, pelo menos na minha cabeça, eu fico imaginando como pode o mesmo time, porque se muda uma peça ou outra, para mudar o time inteiro é complicado, não deveria. Mas o mesmo time jogou contra o Cuiabá, aí pega o Santos, joga diferente. O que está acontecendo? O que tem ali nos bastidores que o time faz um jogo medíocre e um outro bacana, que vai pra cima, segura o jogo, toca certo. Eles fizeram um belo do jogo. Agora a gente não sabe o que vai acontecer no próximo. Apesar do Corinthians ter jogado bem, tá? O jogo inteiro, pra mim o Mike não jogou nada. Desculpa. Tem aquelas peças que... Não jogou nada. O Rony é o Rony, né? É aquele cara que você pega na bola, você sabe que vai dar merda. E foi ele quase entregou um gol pro Santos. Exato. Então, tem essas peças aí que vai, com essa chegada dos outros jogadores aí, se Deus quiser, do Coediar e do Rogas, é uns caras que vai pro banco. Então já vai dar uma melhora muito grande aí pro Coringão, né? Mas, no geral, rapaziada, o Corinthians jogou muito bem, sim. Foi surpreendente, o Vanderlei entrou fez o feijão com arroz aí, vamos dizer assim, não foi usado nem nada, ele entrou com o 4-3-3 aí, normal. Sim. Mas o time encaixou hoje. É isso que eu falo, o time do Corinthians é imprevisível, não sabe. Hoje encaixou. No próximo jogo, os caras, mesmo jogadores e não joga nada. Entendeu? Isso é complicado. É difícil de compreender. Mas vou comentar também, voltando do Yuri Alberto, ele perdeu aquele gol, como a gente já comentou agora, e o gol, é incrível, ele teve muita sorte naquele gol. Quem reparou bem, no pé dele, chutando a bola, ele chutou com o tornozelo. Essa bola ia pra fora, ia pra, sei lá, rebate aqui, ali bateu e foi contra praticamente. Foi sorte. Foi sorte, porque... Espero que mude a maré desse cara. O cara tá brincadeira, mano. Eu tava comentando com ele assim, antes de iniciar o vídeo, que o Vanderlei tem que pegar esses caras que estão com pé de rato aí e pôr na forma, vamos treinar chute aí por um bom tempo, os jogadores de basquete treinam cestinha um tempão, fazem 1000 cestas lá pra ver se a pontaria está boa. E os jogadores fazem o quê? Só treina tática, só o coletivo? Eles têm que treinar o individual também para poder ter um desempenho legal. O que básico, eu penso, exatamente, é o básico. O futebol precisa do passe e o chute de primeira, de princípio. Domínio, né? Isso aí é os princípios do futebol, mano, fundamental. Agora, chegar a um ponto de ser vergonhoso um chute, o cara chutar com tornozelo e o primeiro que ele errou, chutar, vamos torcer para que mude. Exato, claro, a gente... Ele pegou errado e fez o gol, quer dizer que pode ter melhorado a mais esse cara aí, né? A gente, como torcedor, a gente gosta, até se fosse de mão e o VAR não enxergar, valeria, porque aqui é Corinthians, cara. Aqui é Corinthians.
Não tem essa, não. Quando precisar é pancada e é o pau no gato. É assim que o corintiano gosta de ver o Corinthians. Tem que ser assim mesmo. Mas então, rapaziada, o Coringão jogou bem, tá? Exato. Jogou bem. Vanderlei foi bem também. Foi ótimo. Lá no início, mudou mal, colocou uns jogadores. Colocou uns pés de rato. Meu, colocar o Juliano é um tapa na cara, tá? Pra mim, quando ele entrou o Juliano, eu falei, puta que pariu, esse cara aí vai entrar, vai entregar o jogo, como ele anda entregando também. Meu, eu fiquei bem preocupado quando o Juliano entrou. Juliano, teve o Rony, é muito infarto aí que pode acontecer no jogo. Como o jogo estava mais controlado, o Corinthians estava com o time e o jogo na mão, estava tocando bola, estava fazendo o Santos correr atrás da bola e deixou ele. Então, o Santos não fez nada. Então, minimizou esse problema dos jogadores ruins. Sim. Minimizou. Mas a gente tem que pensar para frente nos próximos jogos com um time mais difícil aí. Que nem um dos próximos jogos aí vai ser com... O Adson entrou no lugar do Biro, mal também. Pra mim foi mal. Eu esperava mais do Adson. Então, o Adson, eu esperava mais dele, né? Como disse. E eu imaginava ele jogando mais pelas pontas, puxando o jogo, indo com velocidade para dentro da área, para poder fazer um alvoroço lá dentro da área, né? E ele não teve esse desempenho que a gente imaginava. Pelo menos eu com o Adson. Até então eu imaginava ele entrando no primeiro tempo. Porém, não teve um desempenho legal. Mas... complicado. Então, mas eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei em outros vídeos, rapaziada. Vocês podem até pesquisar aí. Por que o Barleta não joga? Por que o Barleta não joga? Entra o Adson, entra o Romero, entra todo mundo, mas o Barleta não entra. Será que ele não é um jogador do Corinthians? Meu, porque é impressionante isso daí. Alguém tá com bronca desse cara? Ou o técnico não gostou dele? Porque tem essas coisas, Ou né? é tipo assim, o Corinthians não pagou, não pode usar. Deve ser o São Bernardo falou assim, quando você não pagar, não vai usar o cara, porque não tem explicação isso daí mesmo. Eu imagino que poderia fazer uma troca ali com o Yuri Alberto, porque... deixar o Yuri Alberto sempre fazendo as cagadas que ele faz, que nem ontem jogou mal pra caraca. Fez o gol, mas fez o gol, mas isso não mostra que ele tá bem. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que ele conseguiu fazer uns pivôzinhos lá, conseguiu até que um dos últimos jogos foi o que ele jogou melhor. Tá? Eu não tô falando que ele jogou bem, mas ele jogou melhor do que os outros jogos. Isso... quando a média é baixa, qualquer coisa acima é boa, não é verdade, pessoal? Mas a questão do Yuri tem que ter alguém na sombra dele. Que nem o Barleta seria o cara para poder entrar no lugar. Será que o Barleta joga mais pela ponta? Não, mas pode... se o Corinthians tá tudo improvisado. O Corinthians é todo improvisado, é um time improvisado. O Roger Guedes joga na ponta dele, o fulano na dele, o Maico na dele. Não, mas porque o Barleta jogando no meio, ele joga de ponta, joga no meio. Você vai ter que se adaptar no meio e isso vai fazer com que o Yuri sinta aquela coisa que tenho que jogar, senão eu fico no banco. Não é exato? É bem isso, né? Verdade. E outro, até o Roger Guedes já jogou como falso 9, então dá pra improvisar assim, dá com pra certeza. ver. Não seria o caminho ideal, né? Não seria o caminho ideal, mas dá pra fazer também, né? Se o cara tá mal, tenta as outras soluções aí. Mas, rapaziada, só lembrando aqui que a gente vai falar só do jogo, tá? Não vai falar dos acontecidos aí que teve no estádio do Santos, tá? Em outro vídeo eu falo só sobre isso, belezinha? Aqui só vai falar sobre o jogo, sobre escalação, sobre substituição, belezinha? Depois no próximo vídeo a gente fala sobre os acontecidos lá, tá? Belezinha? Então, voltando aqui, o Corinthians, ele é um time improvisado. Por mais que tenha alguns na sua posição, é um catado. Mas o Corinthians não é aquele que a gente tem o time inteiro, o jogador, você substitui o lateral, você põe um lateral, você põe um volante. Não, você pega um meia, coloca no volante, se você pega um lateral, põe na zaga, a zaga na lateral, e tá desse jeito. O Bidu, pra mim, ele é o quê? Ele é realmente lateral? Lateral, mas a deficiência a deficiência do Bidu
é a defesa, na hora que passa defender, tomar muita bola nas costas. Então, Mas é um bom jogador, tem um técnico para isso. Se pegar ele, treinar e tudo lapidar, certinho, pode ser que... vai se tornar um bom jogador. Pode Na ser, minha opinião, exatamente. cara, na minha opinião, né? Sim, Você tem, por esse pra caminho... vocês verem aqui que aqui não tem nada combinado. Eu tenho a minha Exato. opinião e ele tem E a eu dele. tenho a minha, E com assim, certeza. e você Nós vê somos corintianos, corintianos mas- com visões diferentes. E, Isso. e é assim que funciona, rapaziada. eu mesmo, o meu sonho do Corinthians é o ser um time completamente ofensivo. Claro que tem que se preocupar com a zaga, sim, mas eu sempre tive uma visão do Corinthians. Ah, mas vocês vão pensar nos times europeus. Eu imagino, pô, por que não? Por que não? O Corinthians tem que ser sempre aquele time que joga recuado. Fez um gol e tranca. Todos os técnicos que passaram pelo Corinthians, ele é retranqueiro, Parece que virou DNA defensivo. do time, né? Então, na minha visão, eu sempre torci para que o Corinthians fosse um time ofensivo. Eu sempre quis isso. Olha, eu vou falar pra você, então vocês vai ficar felizes, porque os tomara. jogadores que estão chegando aí é totalmente ofensivo. Eu quero isso, mas aí se coloca lá ofensivo, mais um cara no ataque esperando então, bola e o jogo fica para trás. Fica parado. Coloca o time totalmente ofensivo com o Gil na zaga, então por isso o Corinthians precisa de contratação. Não Sim, entender. que nem ele fala, como a gente acabou de falar, a gente não é 100% aqui combinadinho, não é combinado as coisas. O negócio... Ele tem opinião, ele tem ele, é isso aí. O Gil, pra mim, ele até teve o lance lá que o Caetano fez aquela cagada. Foi chutar a bola, estou no meio. Então, isso aí é ruim. Aí o que acontece? Cai em cima do Gil, ou cai em cima do goleiro, porque um erro de um cabaço desse... moleque, né? É moleque, mas aí o Corinthians não pode ter essas coisas. Mas aí que tá, o moleque cara pode errar, o Gil não pode. O Gil não pode, mas aí o cara tá lá na posição dele, imaginando que o cara vai fazer o simples, o cara me caga no simples. Aí a bola vem num contra-ataque, o Gil já acaba... Mas o Gil estando já é numa... 30 e poucos anos. Eu sei, mas aí o que o... Concordo. O Corinthians não tem que ser um asilo, manter jogadores velhos, ser um recanto ali de jogadores velhos. Mas o Gil, na minha visão, ele dá uma cobertura legal. Só que quando o cara erra, o negócio engrossa. Aí o cara tem que se desdobrar por causa desses erros. Não sei se vocês concordam comigo, sim. Mas é a minha visão em questão do Gil. Rapaziada, desafio, deixa no comentário aí. Qual que é a sua zaga? Eu vou dar a minha zaga aqui. Olha a minha zaga. Seriam os dois moleques, Murilo e Caetano. O Caetano errou, o Murilo erra. Esse cara erra. Mas olha, os moleques têm uma saída de bola boa e são rápidos. O Gil tem uma saída de bola razoável e tá pesado, entendeu? E já passou a fase dele já também. Sim. Entendeu? Aí, essa é a visão dele. E os laterais? Só para dar a defesa completa. O Bidu, titular. O Corinthians tem hoje, né? Você tá falando, né? Uhum. Tá. Bidu e o Fagner mesmo. Fazer o quê? Não tem outro? O Fagner. O Fagner. Na minha zaga, é manter o Gil, por enquanto. Tem que ter uma experiência ali pra dar uma comida de rabo nesses moleques. Sim. E o Caetano, apesar de eu prefiro o Caetano cagão, que faz umas cagadas, do que o Murilo. O Murilo é muito, sei lá, velho. O Murilo não me desce. Não me desce o Murilo, porque ele faz muita cagada, ele faz falta dentro da área, o cara não tem noção. Ele deixa de fazer falta fora para esperar o cara entrar para dentro da área e derrubar lá dentro. E já não é uma ou duas vezes que ele fez isso. Para mim, não dá. Murilo não dá. Aí, Fagner pode estar lento, beleza. Mas o Fagner, ele é o cara que dá a roubada de bola perfeita. Ontem mesmo teve algumas dessa. Ele dá a roubada de bola perfeita. Não, mas... Já deu o Fagner, já deu o Fábio Santos, já deu o Gil. É que nem você falou, o Corinthians não é asilo, né? Não é asilo. Sai fora, exato. Eu tô te dando Enquanto uma opção, não tem... Eu tô te dando a opção de dois moleques pro Gil sair fora. Mas os dois moleques é ruim pra caramba. Não é ruim. O Caetano tá melhorzinho do que o Murilo. É que nem você falou, precisa de um cara pra dar bronca. Não, tem um técnico pra isso. Tem um Cássio ali atrás pra posicionar os caras. Já era.
Isso acabou, entendeu? Mas ainda mantenho essa... E o Bidu, eu não gosto do Bidu. Não gosto também. Eu sou muito crítico com o Corinthians. Vocês podem pensar aí, pô, que corintiano é esse? Eu sou muito crítico. Eu quero o time perfeito. Claro que vai ser bem difícil, vai. Não tem dinheiro para fazer o time perfeito? Não tem. Mas vamos tentar buscar os melhores aí para poder pôr o Corinthians para cima, para competir lá em cima, no início da tabela, brigar por título. A Libertadores, Sul-Americana não deveria, né? Agora a gente tem que brigar para pegar uma vaga na Sul-Americana. É o que restou. Mas a gente tem que sempre brigar lá pela Libertadores, pelo Brasileiro nos 4 primeiros, tem que brigar no Paulista. O Paulista é o campeonato dos grandes, né? Regional, né? É o regional, mas dos grandes. Sim. Só Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. O Corinthians tem que ganhar, tentar ganhar tudo. Exatamente. Claro que não vai ganhar, mas tem que tentar ganhar tudo. Esse é o Corinthians, é o Palmeiras, propriamente o Santos, que tá uma merda aí, e o São Paulo. Tá? Então esses 4 aí tem que entrar para ser campeão. Não tem essa, vou entrar só para disputar, não. Exato. Entendeu? E hoje em dia, quem tá só ganhando título? Palmeiras e Flamengo. Isso já tá ficando chato pra caralho. Já tá virando o espanhol, né? Onde só Real Madrid e Barcelona. Aí, quando não, o Atlético Madrid entra na parada pra brigar. Coisa, aí é como se fosse os times daqui, Corinthians, o São Paulo, Inter, Atlético Mineiro, é mais ou menos isso. Mas aí você tem mais alguma coisa pra acrescentar? Pra mim o jogo, o que eu tenho pra dizer mesmo é só, finalizando aí, que o jogo foi favorável, gostei, foi um belo de um jogo, conseguiu manter aí um padrão, pelo menos nesse jogo. Espero que nos próximos o Corinthians venha a fazer algo parecido com isso, né? Porque senão a gente vai ficar aí com o coração na mão toda vez, um jogo bem, um jogo mal. Então temos que manter aí um padrão. Esperamos que o Luxemburgo conduza os jogadores da melhor forma aí para os próximos jogos. Na minha opinião, eu concordo com você, mas na minha opinião eu vou esperar mais jogos, tá, do Corinthians, não vou me iludir, porque já aconteceu isso contra o Atlético Mineiro, tá? Então eu vou esperar mais jogos para ver como o Corinthians vai sair. Aí depois eu dou o meu comentário sobre isso daí, tá? Eu não acho que foi esses 10 dias que fez o Corinthians jogar desse jeito que jogou contra o Santos, e sim um jogo atípico como o Corinthians estava jogando outros jogos, um bom, um ruim, um bom, um ruim. Então vou esperar o próximo jogo para saber mesmo se o Corinthians está em evolução ou se é só oscilação, como eu estava falando para vocês. Belezinha? Rapaziada, se chegou até aqui, se inscreve, hein, seu safado. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para receber mais vídeo, belezinha? Até o próximo, valeu. Valeu. É nóis. Aqui é Corinthians, hein? Olha lá, hein? Vamos que vamos.